Tá gravando. Nossa, que se desligar o trem aqui, fazer aqui. Não vai dar BO. E desliguei. Muito bem. Só que eu preciso desligar o outro lá. Deixa eu pegar aqui. E desligado. Não sei ir até lá. E viva o controle remoto. Agora você tem que acertar aqui tudo de novo. Então, pausou aí cansado. Boa noite, meus caros companheiros de viagem. Bem-vindos à penúltima, isso mesmo, penúltima aula do ciclo de estudos Eureka. O próximo livro que vocês vão ler e a próxima aula será a última. Aí vocês vão decidir se vocês querem ir para a fase de prática. Eu vou dar início ao processo de iniciar. Vocês que chegaram até o fim, vocês vão se tornar veteranos. Então, daqui uma semana, vocês se tornarão veteranos. Aí você pode comprar aquele chapéu assim já. Aí vocês vêm aqui para a próxima aula, jogam o chapéu para cima. Vocês estão graduados, vocês serão promovidos a veteranos. E aí, uma vez promovido a veteranos, aquele de vocês que quiserem, ciclo de estudos que encerrado, eu vou pedir para vocês me darem um feedback do ciclo de estudos. Na próxima aula, eu vou falar e conversar com vocês sobre a fase de práticas. Vou responder as dúvidas, as perguntas, todas que vocês tiverem. E aí vou iniciar o processo da fase de prática, que deve durar aí em torno de um mês também. Aí, depois que terminar, vocês entram de férias. E aí, na primeira segunda-feira de janeiro, começa o Eureka 26 e começam as práticas 26. Diário da Consciência. Essa que é a prática que vocês sabem. Tudo gratuito, como tudo na oficina. Só que vocês precisam decidir, tem interesse. Ninguém vai para lá se não falar eu quero ir. Só vai quem falar eu quero ir. Entendeu? Não tem, a transição não é assim, vou colocar todo mundo lá, não. Vai quem quer. Assim como vocês chegaram aqui porque vocês quiseram, ficaram porque quiseram, enfim. Tudo no livre-arbítrio. Muito bem, então vamos hoje dar o penúltimo passo do nosso ciclo de estudos Eureka. Sim, vai ficar uns livros para trás, vocês leem lá. Os livros que vão ficar para trás são os livros que têm mais a ver com a prática, e vocês vão aprender a prática na prática mesmo. Se você não for para a fase de prática, aí, se tiver dúvida, lê o livro lá. Tá lá os livros que eu vou pular, tá tudo lá na página de livros da oficina. Então, vamos ao penúltimo passo do nosso ciclo de estudos Autociência Passo a Passo. Eu vou deixar para fazer um resuminho a aula que vem, né? Mas foi uma grande jornada esse ano, né? Hoje a gente vai falar sobre meia-culpa, é muito importante esse tema. Só que eu não vou começar falando do tema, vamos da prática para a teoria, né? Da prática para as conclusões, para as dúvidas. Como eu falei lá na tarefa, eu acho que o mais legal é a gente fazer um estudo de caso. Pelo que eu sei, tem 2 pessoas que se candidataram numa enquete que foi feita lá, por meu fone de ouvido. Quem mais tiver também pode se candidatar, faz assim, vem na lousa agora e fala, eu quero participar do estudo de caso, ou eu quero, qualquer coisa assim. Aí eu vou saber que você quer, escreve aí na lousa. Eu quero participar do estudo de caso.
fique ciente que está gravando, né? Então, o que você falar aqui vai ficar público lá no canal da oficina. Não é muita gente que assiste, e as pessoas que assistem são pessoas interessadas em autociência, mas ficará público, né? Tá gravando. Então, assim, se for para te ajudar a decidir, a sua, a, o seu caso pode ajudar muita gente. Então, e não tem nada de muito drástico, né? Não vou fazer nada muito drástico aqui, eu só vou ensinar vocês a usarem bem a culpa. Só isso. Fazer um exercício para ajudar no entendimento. Como é que faz isso? E está lá no livro já também que eu falei. Então escreve aí. Eu quero participar do estudo de caso. Eu vou esperar até as 9h30. Às 9 alguém se candidatar. Agora não é nem 8h30 ainda. Quem quer se curar? Eu. Quem quer fazer estudo de caso? A Rafaela está sugerindo duas pessoas, mas ó, o Wilson se candidatou. A outra pessoa que você sugeriu aí não se candidatou. Então, se ela não escreveu o nome aí, não posso fazer nada. Então vou começar pelo Wilson. Sim, mas ela está aqui na sala e ela não colocou o nome aí. Ah, a Edna colocou. Então tá, eu vou fazer com o Wilson, Edna, depois eu faço com você. Quem mais quiser, põe o nome aí. É oportunidade única de fazer autoanálise, fazer análise de graça, né? Wilson, seu microfone está liberado. Bora lá. Tá me Beleza, é ouvindo? aí que você quer. Você vai depois do Wilson, que ele falou primeiro. Nossa, tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. A câmera ligou, isso, agora eu te vejo. E a Ferrari? Mas não tem som, não estou ouvindo ainda. Não tá me ouvindo? Quer dizer, não, tem som. Ver aqui. Será que é o meu fone? Ah, você está ouvindo isso? Será que é aqui? Deixa eu ver aqui o meu fone de ouvido. Ah, fala agora, Wilson. Tá me ouvindo? Não. Ah, agora eu tô. Tá me Era ouvindo? aqui, meu fone. Sim. Não sei se foi o meu fone ou se foi uma configuração aí. Fo- Foi aqui. Mas eu tô ouvindo só de um lado, mas dá para ouvir. Ok. Será que eu tiro o fone aqui? Eu vou tirar esse fone e vou trabalhar só com o fone do. Vamos ver. Não, agora sumiu tudo. Sumiu tudo. Volta com o fone que dava para te ouvir. Não entendi o que você falou. Apontou para o celular. Ah, o que você quis dizer é que você vai desligar o computador e vai usar o celular, é isso? Ah, ó, tem cabeça para pensar aqui. Aí, Ferrari, pense. Como é que eu falo? Honre ter um cérebro, Ferrari. Pá, pará, pá, pá, pará, pá, pará, pá, 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 pará, pará, pará.
Computador e suas configurações. Aí, Wilson caiu. Consegue me ouvir? Aí, Tibum. Vê não. Ouvi sim, mas tá igual. cadê a câmera aqui? Aí, É, tudo certo. a câmera Consegue me melhorou. ouvir agora? Também. Não, tava te ouvindo, mas aqui não tá muito bom, mas dá para ouvir. Vou aumentar o som aqui, ó. Fala aí. Conseguem me ouvir? Tá todo mundo conseguindo ouvir? Porque senão, de repente, é o fone, eu tiro o fone. Parece que sim. Aqui o É, pessoal respondeu na lousa que sim. eu Bora também não lá. consigo, eu não consigo falar muito alto também, eu peço desculpa porque aqui já é meia-noite e o pessoal tá dormindo, né? É, Onde é que é boa aí? noite, oi? Onde que é aí, Wilson? Irlanda? Nossa, Sim, velho. é por isso que eu nunca É, participo, isso eu nunca participo das lives. Já deixo aqui a minha reclamação com a oficina, com puta descaso com a galera que mora na Europa. Acho uma nossa. puta falta de respeito vocês começar Ô, esse horário, mas eu vou encaminhar, pode deixar. Vou encaminhar essa reclamação aí. não vai rolar nada, mas pelo menos tá anotado. É, como já É, atrasamos demais, vamos começar. Wilson, Boa noite a todos e eu queria saber se a gente está na mesma página com o que se diz respeito ao o áudio que eu mandei da minha tarefa sobre o que foi entendido ali, se primeiro se fez, até onde eu posso ver aquele caso que eu expliquei, estou bem resolvido com ele. Mas de repente a forma como eu descrevi, talvez você tenha detectado alguma ferida ou alguma coisa que eu ainda não tinha resolvido. Então, só para a gente se familiarizar, eu queria saber o que que você achou do áudio. eu achei interessante, ilustrativo, né, que nem eu falei. E Uhum. se você quiser usar essa história para servir de estudo de caso, a gente usa. Se você quiser usar qualquer outra, serve, independente. O que a gente precisa aqui para fazer o estudo de caso é uma história da qual a gente se arrepende, só isso. Tendo uma história da qual a gente se arrepende, eu faço estudo de caso aqui. Então tá, como o pessoal já está familiarizado com essa, vamos fazer essa então? Beleza. Então, para começar, você tem que contar a história. A história Certo. da qual você se arrepende. Conta ela assim, como é uma história mesmo, que nem você contou lá na sua tarefa. Certo. Atualmente eu moro na Irlanda, né? Mas quando eu morava no Brasil, eu trabalhava na Natura. E eu trabalhava no período da noite, porque eu estava com intenção de casar com a minha namorada e tudo, então eu precisava de um dinheirinho a mais, então eu fui pro adicional noturno para poder tirar uma graninha a mais, né? E trabalhar à noite é uma coisa bem cansativa, muito cansativa mesmo. E a minha esposa, a minha namorada na época, ela me pediu que eu fosse ajudar ela, né, a fazer uma entrevista. E o local em específico era muito difícil com acesso ao transporte público, então eu assumi a responsabilidade ali, né? Peguei e falei, tudo bem, irmão, eu te dou essa carona. E aí eu fiquei do lado de fora da empresa ali, era umas 3 horas da tarde, ou seja, o meu sono já ficou picado, né? Durante o dia. Então, eu dormi um pouco de manhã, acordei para levar ela até a entrevista. Entrevista essa que é importante dizer, ela já vinha estudando há uns 2 anos e pouco, tentando, porque nem todo mundo que se forma consegue realmente
entrar na área. Era uma coisa que ela queria mesmo, né? E eu vi o trabalho dela, eu vi o esforço dela e eu quis ajudar. Então eu fui. E ao ficar do lado de fora ali, eu comecei a sentir muito calor, o, o local onde eu estava me deixou muito desconfortável. E sem contar de que eu também estava perdendo horários de sono. Já começou a bater aquele tipo, caramba, ela podia ter pego o ônibus, ela não tá trabalhando, eu tô trabalhando. Eu preciso dormir, eu tô cansado. Ela podia ter saído mais cedo só porque ela não quer pegar ônibus. Aí começou a me dar um monte de, tipo, atacar ela ali na minha mente. Quando ela entrou no carro, eu vi que ela estava super empolgada, ela mandou super bem na entrevista, ela estava animada, mas eu ainda estava muito nervoso. E aí, eu só fiquei quieto e falei, ok, vamos para casa que eu quero comer alguma coisa e quero dormir. A gente parou no drive-thru do McDonald's e, e aí a gente pegou ali dois refrigerantes, dois lanches para comer em casa mesmo, que eu não queria parar em lugar nenhum, queria ir para casa comer e dormir. E ao fazer isso, fui tomado por uma raiva mesmo e comecei a dirigir muito rápido. É importante ressaltar que eu estava rápido, mas não imprudente a ponto de botar a vida de alguém em perigo. Eu só saía rápido com o carro e freava bruscamente, ou tinha sempre aquele, não sei se todo mundo no estado, a gente está falando de estados diferentes, mas em São Paulo a gente chama de quebra-mola, né? Então, até esses lugares assim, eu freava bruscamente, acelerava bruscamente, eu via que ela balançava de um lado para o outro, só que eu não estava nem aí, só acelerava. E quando eu cheguei, quando eu estacionei o carro assim, eu vi ela assim, bem triste, assim, perdeu todo o semblante. E limpando assim, tentando enxugar a calça dela que estava molhada, porque ela estava tentando segurar os refrigerantes para não derrubar no coisa, e sujou a calça dela toda assim, até o joelho assim. Dava toda empapada de Coca-Cola. E na mesma hora, um remorso muito grande tomou conta de mim, sabe? É, a empolgação que ela estava sentindo, a alegria que ela estava tendo ali de ter ido muito bem na entrevista. Então eu meio que estraguei tudo. Eu meio que estraguei tudo. Eu fiquei muito mal. E, obviamente, essa não é uma coisa que, como eu disse no áudio, que eu preciso tomar remédio. Ah, meu Deus, eu tô depressivo. Eu já superei isso, né, no que se diz respeito, assim, de tristeza, né? Mas quando eu começo a refletir, assim, e visualizar a cena, isso me incomoda, assim. E então eu uso esse aprendizado para mim, porque é, eu assumi a responsabilidade de fazer o que devia ter feito. A gente tinha ali um combinado e eu não cumpri com a minha parte, porque, enfim, estou aqui me desculpando já por ter sido um babaca, mas a culpa é minha. A culpa é minha, não tenho o que fazer. Beleza, não se preocupa com a parte da desculpa, não. O que nos interessa Sim, aqui é a história, por enquanto. Aí depois a gente vai uhum, analisar ela. A gente sim, precisa, a gente precisa trazer a história e depois eu vou falando um pouquinho para vocês, porque vocês vão ver muito isso se vocês forem para a fase de prática. Analisar, quando a gente vai analisar, fazer uma análise tem várias coisas que a gente pode analisar, mas basicamente quando a gente vai fazer uma análise, a gente tem que começar pela história. Então você vai, e a história, ela diz respeito a algo do passado. Você contou alguma coisa que já aconteceu, certo? Você nunca vai conseguir, pode inventar uma coisa, e é o que a gente vai fazer agora, que viria a acontecer, que você imagina.
Mas quando a gente está arrependido de alguma coisa, a gente está arrependido de algo, não é algo do futuro. Arrependimento tem algo que tem a ver com o passado. Então, é algo que já aconteceu. Então, a gente conta a história. Esse é o começo. É muito importante contar a história. Só que a história em si é uma sequência de acontecimentos, sequência de fatos. E o que a gente precisa entender é qual é a história que a história tem para contar. O que tem por trás da história. Aí o processo de análise vai revelar. Mas a gente começa pela história e depois vai buscar entender qual é a história que a história tem para contar. Então você contou a história. Certo. E eu te pergunto, agora a gente vai começar a analisar a história. Eu vou te ajudar. Uhum. E depois eu vou te falar algumas coisas conforme eu for te ajudando ou quando eu concluir aqui. Você se orgulha dessa história, Wilson? Não, Não. não. Então, vamos chamar essa história de história. Você tem vergonha dela? Ah, eu tenho um pouco, sim. Eu tenho aquela vergonha meio que já, meio que de alguém que superou, mas sim, não é algo de que certamente não me orgulha. Não é algo que você conta assim, olha só o que eu fiz, que Não, não é, não, né? eu não me gabo disso. Eu, no máximo, eu Exato, tento me, eu tento me gabar de não ter me afundado, né, nessa coisa que me chateou muito. É o máximo que eu conseguiria. Se tem algo para se gabar, é o máximo que eu conseguiria tirar disso. Mas beleza. certamente orgulho eu não tenho. Então, a gente vai chamar essa história de história vergonhosa, certo? Porque você se envergonha dela, não é algo que você se gabe. É só para dar um nome. Então, quando a gente for tratar de alguma culpa que a gente está sentindo, algum arrependimento, a gente começa contando a história vergonhosa. É isso que eu estou querendo dizer. Uhum. Aí você contou a história. Bom demais. Você consegue, se essa história fosse um filme, que nome você daria para esse filme? Hum. Um Dia de Fúria, parte 2. Um Dia de O Fúria. confronto final. Um Não, dia de... Ultimato tá na moda. Vai chamar Ultimato? Não, tô brincando, é um dia de fúria. Uma tarde Tudo de isso, fúria. Tá, não, vai, uma tarde de fúria. isso. Tudo isso vai te ajudar a decifrar, analisar e ficar consciente do que tem na história. Certo. Então procura o que você acha que melhor funciona. Uma tarde de fúria. Muito bem. Nessa história você é um dos personagens, certo? Uhum. Que nome você daria para esse personagem? Pode ser um nome simbólico ou pode ser um nome de alguém que você acha que represente esse seu comportamento. Qualquer nome que você achar que é apropriado para dar para esse Wilson que viveu essa história. Vou chamar ele de cansado. Ou cansado, ou de O cansado. cansado. Ele tava cansado. Muito Que bem. foi acho que o arquétipo ou o sentimento predominante que ocasionou o que viria a ser a fúria, eu acho. Ah, nomeia o comportamento do cansado. Que comportamento ele teve? Repete, por favor. Dá um nome, olha para o comportamento que ele teve e dá um nome, é um adjetivo, por exemplo. O comportamento que ele teve foi, sei lá, Fúria. Fúria. Teve um foi comportamento fúria. de furioso.
Ah, eu sei que fúria é extremamente exagerado, né, dentro do conceito da língua portuguesa, mas vamos, vamos ter o bom senso aqui, né? Muito bem. Agora, a gente vai fazer o oposto. Em vez de você contar a história, você vai imaginar. Então, imagine que você vai ter uma segunda chance. O universo vai te dar uma segunda chance. E você vai voltar lá na mesma história, antes de tomar a decisão que você tomou, que seria, que foi uma decisão que você não se orgulha, que você se envergonha. Então você volta lá na sua segunda chance Certo. e conta como seria a história se você tivesse uma segunda chance. Ok. É, eu peguei o carro, busquei minha namorada na casa dela e deixei ela, ao deixar ela na entrevista, eu, ao invés de esperar no sol quente, é, eu me adiantei, fui até o McDonald's, peguei o lanche que ela gosta, peguei as coisas que ela gosta de comer, pegaria até sei lá, alguma sobremesa a mais ali, só para poder fazer um agrado mesmo. Dirigiria calmamente até, até em casa e comeríamos em paz enquanto ela me contasse como foi o processo. Enquanto eu estava dirigindo, ela já estava me dizendo como tinha sido a entrevista, que aparentemente, naquele momento, era uma coisa que ela gostaria de ter feito, que foi, parece, interrompido por outro, em uma outra dimensão paralela que aconteceu, mas que não faz parte dessa história. E se a história acontecida fosse essa história você teria orgulho de contar. Porra, dei maior suporte. Minha esposa, minha namorada, ela estudou, entendeu? Ela Uhum. estudou firme e eu sou ali o companheiro que estava do lado dela para ajudar e dar suporte quando ela precisou. Muito bem. Então, vamos chamar a primeira história que foi a vergonhosa, essa é a história orgulhosa. Qual Certo. nome você dá para essa história? Meu marido favorito. É, Bem, meu marido favorito. Muito bom. é, Que o nome que você dá para esse? é um título muito de corno, né? Porque se ela tem um marido favorito, claramente já tem outros, né? É, mas esse é o favorito. Mas eu Que sou o nome você dá favorito, para pelo menos. que nome você dá para esse personagem, Wilson? Ah, vou chamar ele de. Vou chamar ele de marido delivery. É o marido entregador já ali, ó. O marido e ainda fez o. Eu tô com frio pra cacete, mano. Tô tremendo aqui. Tá frio aí? Irlanda é. Ah, é, né? Aí é frio. Aqui tá um calor, você não acredita. Aqui. Nomeia o comportamento do marido delivery no filme Meu Marido Favorito. Qual foi o comportamento dele? É, pres- prestação, prestativo? Como é que chama isso? É, É prestativo. prestativo. Que idioma que fala aí? Inglês? Of course. Como é que é Inglês e prestativo?
Como é que é prestativo em inglês? Não faço ideia. Prestativo? É, eu Helper? lembro, é Helper? algo assim, tem uma outra palavra interessante, fugiu da minha cabeça. Eles É, falam em gaélico aqui, que é o idioma nativo, seria o equivalente ao tupi-guarani, supondo que todo mundo falasse tupi-guarani. Só que é aquele ok. negócio, pouquíssima gente sabe. Pouquíssima gente fala de fato. Então, tá correto, é algo como prestativo, ah, porque você falou que o marido delivery ele ajudou e deu suporte, certo? Sim. Já tô me sentindo melhor, viu? Não por ter botado a jaqueta, mas realmente já só o fato de visualizar uma outra coisa que eu poderia ter feito. Bom, a ideia é essa mesmo. Então, olha só, aqui é onde a gente fecha as coisas. Por quê? Toda vez que no sistema de autoanálise da oficina, a gente sempre vai fazer as duas imagens. Uma que é a que aconteceu e que a gente não gostaria que tivesse acontecido, mas aconteceu, é fato. E tem Certo. a imagem imaginada, que representa como a gente gostaria que tivesse sido. Não tem como mudar, mas é como a gente gostaria que tivesse sido. E é muito importante ter as duas. Quando a gente está analisando outras coisas, também cria duas imagens. No Diário da Consciência, quando os oficineiros estão fazendo a prática, eles criam as duas imagens. Aqui eu chamei de imagem história vergonhosa e orgulhosa. No Diário da Consciência chama história feliz, história infeliz. Precisa das duas para contrapor, e na contraposição a gente se esclarece. Então, o que a Ok. gente vai fazer agora é contrapor uma com a outra para que o esclarecimento surja. Então, na hora que a gente está fazendo a história inicial, muitas vezes a análise, muitas vezes não. Eu digo sem medo de errar, que todas as vezes sai errado. A hora que a gente está analisando a história de fato, a gente sempre erra na análise. Uhum. Aí na hora que a gente cria a imagem, porque a gente muita gente se prende assim no acontecimento da história e não vê o que está por trás. Mas quando a gente cria a imagem imaginária, a imagem factual se revela. O que estava ali que a gente estava vendo se revela. Certo. Na sua história vergonhosa, você falou que o comportamento foi de fúria. Sim. Mas você, na história orgulhosa, você falou que o comportamento foi ser prestativo. Sim. Não bate, entendeu? Porque tem que ser uma coisa, tem que ser o oposto da outra. Um mais um tem que dar dois. Então, a fúria está errada. Seu comportamento, o que te envergonha, não é que você estava em fúria. É o oposto de Entendi. prestativo. O que é o oposto de prestativo? Egoísta. Vou escrever egoísta aqui, mas eu Egoísta vou não abrir. dentro do sentido popular, não dentro do sentido oficina. Sim, eu vou abrir o dicionário aqui, que eu uso Vamos muito o chamar de dicionário selfish. de, não, eu uso o dicionário de antônimo, ele vai ajudar a gente. É, dicionários antônimos. Antônimos aqui. Do prestativo. Indolente. Indolente, eu acho que é a melhor. Egoísta tem também. Sim. É, mas Indolente. dentro da oficina, egoísta pode atrapalhar o caso de estudo, que vai quebrar o propósito da ideia aqui. É, por isso que eu estou buscando um outro sinônimo. Indolente. Não, o oposto de prestativo é indolente. Quer ver? Ó? Definição de indolente. Que não sente dor, insensível à Uhum. dor,
incapaz de sentir dor. Empático? Eu não É me o, faltou é a o oposto, empatia. é o oposto de empatia. É. É, Indolente é o oposto de empatia. Você não teve empatia com a sua eu não esposa. tive Não é? empatia. Não. Eu vou escrever assim, indolente, sem empatia. Agora fechou. Entendi. Eu Então, estava dando foco em um sentimento que eu achava que estava predominante, mas na verdade o que me incomodou mais, o que me envergonha mais nessa história é que eu fui muito empático com ela, muito indolente. exatamente. Quer ver? Ó? Vou tirar uma outra dúvida aqui com o dicionário. Quer ver? Uh, E isso faz sentido, Ferrari, porque quando a gente tem um arrependimento, até onde eu posso compreender, uma mudança é aplicada. E eu passei a ser bem mais empático com ela desde esse acontecimento e até com outras pessoas também. aqui, ó, a palavra eu encontrei. Prestativa é helpful. Helpful. Essa é a Yeah. palavra. Você não foi helpful. Não, eu fui asshole. Pode traduzir essa aí para quem não pegou? Pode traduzir. Eu fui cuzão com É ela, eu isso fui aí. bem cuzão. Então, agora você pode dar um novo nome para a história vergonhosa. My husband is an asshole. Não faz eu rir alto daqui. Meu marido é um É, cuzão. mas se botar isso aí, vai aparecer uns filmes indecentes aí, viu? Não põe no Google, não. Não, você tem. Desculpa, eu só estou zoando. Você tem mais. Não, É preciso que você dê um nome. Sim, vai doer, né? É bom que doa, porque aí você lembra do filme e fala. Porque o lance é que você não repetir esse filme, então dá não, um nome mesmo. se colocar meu marido é um cuzão, eu vou rir. Então, hum, eu, a última empatia, a perda da empatia. Se não quiser rir, põe uma coisa mais séria, assim, um marido sem empatia. Um Aí marido você não sem ri. empatia. É. Quer mudar o nome do personagem? Qual que foi o nome que eu tinha dado? Cansado. Sa- Pensa em alguma coisa que te lembra uma pessoa sem empatia. Ah, isso vai ser perfeito. O quase nada. Quase nada é perfeito. Não sente quase nada, tá ali pra nada. Roubei o vilão do Chapolin, Uhum. mas ainda assim é um bom nome. Bom, agora chegamos no ponto chave da história. O que acontece aqui? Certo. A gente simulou uma segunda chance, certo? Voltando no Uhum. passado. Mas você, né, não vai conseguir voltar no passado. Né? Não tem como você voltar lá e ser o marido favorito
Hum, com a sua esposa. Só que essa situação ela vai se repetir com a sua esposa, com seus amigos, com seu filho, com seus colegas de trabalho, sim. com quem se atravessar na rua, com pessoa no bar, enfim, ela vai se repetir. E você vai ter a segunda chance. Várias vezes você vai ter essa segunda chance. Você vai ver esse filme várias vezes. Como que você deve se comportar quando o filme se repetir? Eu tenho que, quando esse filme se repetir, eu tenho que revisar o, os acontecimentos e assistir o filme bom, o filme, o filme positivo que me coloca dentro do oposto, né, do que eu não quero ser. E eu quero ser bom, quero mostrar empatia. Isso. Esse filme vai se repetir de verdade na sua vida, no seu cotidiano. Vai Sim, sim. acontecer várias vezes. Então, se você, o que essa história está te contando, o que a culpa está te contando, me diz. Que a culpa ela vem contar uma coisa para a gente. O que, que ela está te contando? Ela tá me contando que é, eu sou uma pessoa que tem empatia e ter comportamentos apáticos, né? Não faz parte do meu ser. E quando eu entro em frequência com esse sentimento, isso me causa estranheza, me faz eu me comportar de uma forma que não condiz com quem eu realmente sou, e é o meu GPS interno me dizendo que essa não é a direção que eu devo tomar. Beleza. Então, você gostaria de ser perdoado por essa vergonha que você se fez? Sim, E como é que você vai atingir o perdão por por esse pecado, vamos dizer assim, por esse erro? talvez aceitar que esse erro foi o mestre da felicidade que tá apontando para mim, tá falando comigo. E, e quando ele diz que não é mais isso, eu tenho que simplesmente ou entender o que o mestre da felicidade disse e, e tomar isso como uma lição que foi aprendida, não como algo que me assombra mais. Isso, por aí. Você vai ter que praticar a penitência. Penitência. É. Eu, Qual. Está lá no livro, explica isso lá no livro. Qual que vai ser o seu processo de penitência? Toda vez. Eu não estou falando isso porque eu estou falando isso, eu estou falando o que a sua história e o seu sentimento de culpa diz sobre a sua história. Estou te ajudando a perfeito. entender. Tá? Certo. O que o seu sentimento de culpa está te dizendo? Ei, caramba, que esse acento não sai, vai ficar sem acento. O que o seu sentimento de culpa está te dizendo é que você deve ser uma pessoa empática e prestativa, que isso está alinhado com a sua unicidade. Porque a culpa vem porque você fez algo que está desalinhado com a sua unicidade. Então, na Hum, hora que você faz algo que está desalinhado com a sua unicidade, sua consciência acusa, culpa. Ou
ela está te falando, você fez uma coisa errada, não faz isso. Não repete, é isso que ela está falando, não repete. Você já fez, está feito, mas não repete. E para você ir se perdoando e se curando disso, para não viver nessa culpa, você deve fazer a penitência, que é o quê? Quando você estiver na mesma situação em que você vai optar pela indolência, pela falta de empatia, você, em vez de. Você muda a sua opção. Em vez de você fazer essa opção, você faz a outra. Você opta pela empatia, você dá o apoio, dá o suporte para a pessoa. E aí você vai ver que você vai se sentir bem. Por que você Sim, vai se sentir bem? Vai sentir orgulho em vez de vergonha. Por que você vai se sentir bem? Porque está em acordo com a sua necessidade. Aí acontece de novo, você faz isso de novo, você se sente bem de novo. Tem uma hora, vai chegar um ponto que você só se sente bem, porque você está vivendo em acordo com a sua necessidade. E aquela culpa que você sentia não atrapalha mais, ela serve sempre de lembrança para você saber o que você não deve fazer. Se ela desaparecer, você esquece o que você não deve fazer e começa a fazer de novo. Então ela vai ficar sempre ali para falar, não faz isso, lembra que você fez, não gostou e foi mal? Então ela fica ali, sim, ela vira sua conselheira do bem viver, sacou? sim, E aí você fazendo isso é você fazendo a sua penitência, se perdoando, ou seja, se colocando em alinhamento com a sua necessidade. E aí você vai se sentindo cada vez mais, cada vez melhor, cada vez melhor. É isso. perfeito, É assim perfeito. que a gente usa o arrependimento como mestre para a felicidade. Nessa sua história, essa é a coisa que o arrependimento está te contando. Aí tem outra história, outra história, outra história. Você aplica a mesma metodologia e você vai ficar consciente da coisa que você deve corrigir. Perfeito, Ferrari. Esclareceu? Sim, sim. E aí o que vai acontecer é que o Wilson quase nada ele vai desaparecer. Lembra que a gente falou que a personalidade a gente pode reprogramar a mentalidade, reprogramando a mentalidade, a gente reprograma a personalidade. O Wilson Uhum. quase nada vai desaparecer e vai nascendo o Wilson Delivery. Foi o nome que você deu Sim, para as personas. proporcionar. Perfeito, Ferrari. Beleza? Ficou claro? Sim, sim. Ficou sim. Eu Tem. te agradeço. Eu que, eu que te agradeço pelo suporte. É, Foi verifica helpful? com a. É, foi muito helpful. Thank you so much. E verifica com a Edna aí se tem mais alguém disponibilizado aí, porque qualquer coisa a Edna faz mais um caso e eu posso retomar, porque eu tenho mais uma outra questão, e aí vê com vocês o que acha melhor. Tá bom. Eu vou ver com ela aqui, eu te Eu não falo. quero fazer Vamos ver o que a minha live, ela hoje é a terapia do Wilson, não quero tomar de conta, não. Hoje eu quito todas as dívidas. Sai daqui livre desse trem. Ó, eu falei com a Rafaela, perguntou no grupo se eu queria participar. Eu falei, dinheiro e ajuda eu não recuso nunca. Se eu quiser me dar, me dê. É isso mesmo. Beleza, eu vou fazer com a Edna aqui e depois eu te falo o que a gente faz. Tá bom? Beleza. Porque se ela encerrar rápido, eu tenho mais um outro caso que pode se ajudar, mas também acho que já serviu de ajuda para todo mundo. Bom, pelo menos eu me dei bem aqui. Espero que alguém mais tenha se beneficiado do aprendizado. Serviu sim. Tanto do caso em si, como fazer o processo aqui vai ajudou quem está aqui e ajuda quem vai assistir a gravação. Valeu isso, agradeço pela Valeu, eu te disposição. agradeço. Obrigado, Você, boa noite você a foi, todos. você foi se dispondo, você foi helpful dessa vez. E agora você com certeza está se sentindo orgulhoso. Mostrei empatia. Vou contar para todo mundo. Não, assiste a live lá, vai ser boa. Isso aí. Valeu, obrigado, gente. Até mais. Valeu. Valeu. Levanta a mão aí, Ed. Pronto, Ed.
Seu microfone está liberado, você precisa clicar mais uma vez. Aí, tá me ouvindo agora? Eu tô. Cadê? Eu acho que o meu fone de Boa. ouvido tá meio zoado, porque eu só tô ouvindo desse lado aqui. Você é do Xing É, Ling, igual. não, ele não é do Xing Ling, mas às vezes eu esqueço de Não, mas botar a bateria para carregar. esse meu aqui não é mais do Xing Ling. Eu ganhei um bom do meu marido. Esse tá melhor. Aí, muito bem. Ai, Ferrari, eu Edna, tô nervosa. Tô nervosa, tô com o coração palpitando aqui. isso é bom. É sinal que tem coisa para ser reconhecida aí. Nossa, tem tanta coisa, Ferrari, que olha, se eu for botar tudo aqui, nós não termina hoje. Meu Tá Deus do bom. céu, Ó, socorro. Edna, Oi. vem comigo, eu vou te conduzindo, não tem problema, só você responder minhas perguntas que fica Tá, tudo, vai dar tudo certo. sim, tá joia. Eu ia falar pra você me conduz aí, porque eu fico meio perdida quando Isso, tem. Tá, eu tô aqui para isso. tá. Então, tem uma história aí que você se sente arrependimento com ela. Sim, Eu preciso que sim. você me conte essa história. Conta essa história pra gente. Ah, então, foi assim, ela tinha 13 anos, né? Quem tinha É, 13 anos? a minha filha. O meu arrependimento é isso. Eu bati nela quando ela tinha 13 anos e foi, por uma atitude minha é, de egoísta, de mandona, né? Eu achei que, sei lá, que ela estava fazendo uma coisa errada e eu não aceitei. Ela se envolveu com uma menina e aquilo para mim foi uma morte, né? Eu falei, não, eu não aceito uma coisa dessa. E eu bati muito nela aquele dia, bati muito, ferrado. Ela fez xixi na calça, sabe, assim. Aí depois joguei um copo com café, assim, pra acertar na cabeça dela, eu queria matar ela. Eu fiquei com muita raiva, mas muita raiva, assim. É, eu não tenho vergonha de falar, a gente tem que expor o que realmente eu senti, né? E aquilo me martirizou, assim, até agora que eu te falei, né, que aconteceu outras coisas, como eu falei na minha lição lá. É, e a história voltou à tona, né? Então, aquilo acabou, tá? Eu falei pra ela, não quero mais que você tenha contato com essa pessoa, tá. Aí acabou tudo. E aí ela encontrou uma pessoa, tal, um rapaz, casou, teve um filho com ele, sua avó, o Arthur. E, e aí agora aconteceu de novo, entendeu? Então, eu acho que, eu não sei, foi como eu falei na lição, eu acho que eu realmente preciso entender o que está acontecendo, por que isso voltou à tona, né? É porque eu preciso aceitar isso na minha vida, eu preciso transformar isso, né? Foi o que aconteceu, a gente conversou e tal. Não é fácil, né, Ferrari? Ai, não é fácil, Ok, porque eu acho, né? calma, Edna. Espera aí. Vamos devagar. Tá, Pensa numa história, igual um filme que você está assistindo. O filme é uma história, as coisas vão sim, acontecendo. Tem um começo, um meio e um fim. Então tá. você precisa contar uma história com começo, meio e fim, né? Aonde que começa a sua história, o que que acontece e onde é que termina? Conta de novo aí. Ai, meu Deus. A começa quando ela tinha 13 anos, que eu bati nela. Ah, o meio, o que seria o meio? Não, peraí. Conta assim uma história, a história mesmo, um acontecimento. Minha filha tinha 13 anos, ela chegou em casa. Daí ela botou o dedo no nariz. Aí quando eu vi ela com o dedo no, entendeu? Você tem que contar as coisas que aconteceram. Então, ela tinha 13 anos. A gente estava fazendo uma festa para ela, de aniversário. E aí, nessa festa, ela estava com as amigas, tudo lá, na minha casa. E aí, as meninas dormiram lá, na minha casa, tudo.
Aí passaram-se os dias, né? Ela começou a ter um. Ficar triste, triste, triste no quarto. Tal. Eu fui perguntar o que estava acontecendo. Aí ela pegou, ela confia em mim e tal. Eu quero conversar com você, eu quero saber o que está acontecendo. E aí eu tava comendo, isso, eu tava na mesa assim, comendo. Aí a hora que ela me falou assim, ai mãe, eu tô gostando da fulana. Ai, eu bati a mão na mesa assim, pá, o prato levantou da mesa, joguei tudo pro chão, joguei o prato pro chão assim e bati nela. Foi esse o fim. Bati nela e eu me Beleza, arrependia muito. beleza, só isso. É Tava isso que a gente precisa por enquanto. Então, era dia do aniversário da sua filha? Era aniversário dela. Mas eu não Era bati no dia. dia, né? Foi Ah, depois. tá. Era dia de aniversário de 13 anos da sua filha. Aí ela Isso. contou que ela estava gostando de uma menina. E aí Não, você no, ficou muito no brava e aniversário não bateu foi. nela. No aniversário elas dormiram tudo juntas na mesma casa. E pra mim era tudo amizade, era tudo amigos. Eu nunca levei pelo lado, a minha inocência, era tanto que eu nunca pensei em nada, sabe? Que tivesse alguma coisa, né? Na verdade, aí Tudo. passaram-se 2 semanas que foi que quando eu bati nela que eu descobri que ela mesma me disse. Você se orgulha dessa história? Não, nem um pouco. Então, então vamos chamar ela de história vergonhosa, tá bom? Você tem vergonha disso. Isso. Vergonha, muito, muito. Dá um nome para essa história. É, o dia do meu terror. Sei lá, O dia do meu temor. terror. Que pra mim foi um terror, tudo isso. Foi horrível, foi terrorista, foi. Então, vai, tudo bem, vai ficar essa por enquanto. É. Você é uma personagem nessa história, certo? Aham. Qual nome se dá para você nessa história? Qual o nome dessa pessoa na história que ficou muito puta e bateu na filha? Uma pessoa ruim. Vai dar um nome para ela. Ai, ai, não sei que nome, Ferrari, Dudu. Vai, que nome você dá para uma pessoa que pega o chicote e bate na filha? Uma pessoa. Ai, meu Deus, eu tenho tanto nome pra mim. Eu já me humilhei demais, Ferrari. Vamos chamar ela de a Carrasca, pode ser? Pode ser, ótimo. Hitler. Carrasca, mas foi Carrasca, foi lá bater, É, chicotear, isso. né? Aham. Que nome você dá para esse personagem que foi lá bater na filha? Que nome que eu dou pra Não, ele? que nome se dá para esse comportamento de ir lá bater na filha? Ai, um comportamento. Um comportamento horrível. Péssimo. Horrível e péssimo não ajuda, porque não te faz consciente. Você tem que ficar bem consciente do comportamento. Um comportamento. Ai, meu Deus. Ó, vou falar, eu escrevi carrasco, aí o dicionário falou assim, ó. Pessoa que age com crueldade, tortura, cruel, desumano. Você acha que seu comportamento foi cruel, Foi, foi. desumano? Eu Foi me cruel. sinto assim, eu me sinto covarde, muito covarde eu me sentia na época, me senti muito por um bom tempo, porque eu não precisava ter batido daquele jeito, né? Então vamos botar aí, cruel e covarde, vamos ver. Cruel. Tanto que meu cabelo já tá preto e branco, cruel. Beleza. Ed, Cruella, ó. Vou trocar Carrasca por Cruella, que fica melhor. Cruel. Cruella. Então, a história vergonhosa, a Cruella vai lá e bate na filha de forma cruel, porque a filha diz que está gostando de uma menina.
Agora você vai ter a sua segunda chance. Você vai voltar lá naquele momento em que sua filha falou: Ô mãe, eu estou gostando de uma menina. Se você vai ter uma segunda chance para ter um novo comportamento, diferente desse que você se envergonha, se você vai mudar o seu comportamento e botar um comportamento que você se orgulha. E aí vai ser uma história orgulhosa. Como é que vai ser essa história? Conta ela para mim. Para eu me orgulhar seria o contrário, né, de tudo isso Sim. que eu fiz. No dia do aniversário dela, eu fiz uma festa bonita para comemorar com todos os amigos dela, as amigas dela. E elas ficaram, todas dormiram no quarto, tá? Passaram-se 2 semanas, a minha filha me contou, né, o fato. E eu falei, filha, tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bem, a mamãe concorda. Você é livre para gostar, para amar quem você quiser. E seria isso. Tá certo? Beleza. Essa história que você contou aí, ela é um filme. Qual é o nome desse filme? A história é boa? É, a história essa boa, que você se orgulha. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu não sei. Uai, olha para essa história como se fosse um filme. Qual é o nome desse filme? Vou te ajudar aqui, aí você vê se funciona. A melhor mãe do mundo. Pode ser. A mãe que concorda com tudo, sei lá. A mãe evoluída, A, m- a mãe iluminada. Pronto. iluminada. É, a A mãe mãe que abriu o iluminada. terceiro olho. Pode ser. Vou deixar a mãe iluminada. Que nome É, você dá para essa mãe? A mãe malvada é a Cruella. E essa aqui qual que é? a mãe amorosa. A mãe que ama o filho. A mãe amorosa. E qual que é nomeia o comportamento da mãe amorosa? Qual que foi o comportamento da mãe amorosa? É, de ter concordado, de ter aceitado. Aceitação, né? Seria. A palavra correta é respeito, não Isso. é? É. Você Tipo, respeitou isso. o quatrix da sua filha e respeitou o direito dela de fazer a decisão afetiva dela. Muito bem. Agora vamos fazer a matemática aqui ao contrário. Qual é o oposto de respeito? Eu não sei, cara. Deu branco aqui. Quando a gente está executando o respeito, que jogo que a gente está jogando? Eu respeito o seu direito de fazer isso, fazer aquilo. Eu respeito. Quando a gente está respeitando, que jogo que a gente está jogando? Você estudou aqui na oficina. Qual o nome que a oficina dá para o jogo do respeito? Impressionante. Vocês passam 10 meses aqui ouvindo falar a mesma coisa. Ai, que a gente fica tão assim, eu tô tão. Nossa, eu não tô conseguindo. Ai, eu não lembro, Terrário. Vou ser honesta, O não jogo lembro. do respeito é o jogo da liberdade, não é? Isso, é verdade. Isso. Qual é o oposto do jogo da liberdade? Nossa, Terrário, você tá complicando. Não, estou complicando, estou fazendo você ficar consciente do que você já fez, e do que o seu arrependimento está te falando.
Estou te ajudando aqui. Estou sendo helpful. Respeito, liberdade. Qual é o oposto do jogo da liberdade? Oposto. Livre, não sei. Oposto. Ai, Fernando, não sei. Não lembro. É o jogo do controle, não é? Ah, é. Verdade. Então, o seu comportamento na história vergonhosa foi um comportamento de controle. Controle, Você, como sempre. você, você jogou o chinelo, bateu, tudo isso, mas isso tudo foram estratégias de controle. Não foi isso que a gente estudou aqui na oficina? Exatamente. Então, o seu comportamento foi um comportamento de controle. Você tentou controlar a sua filha. Não foi isso? Isso aí. Então, a Cruella estava tentando executar o controle sobre a filha. Qual o nome desse filme? Da Cruella tentando controlar a filha. O Dia do Meu Terror? Não, né? Não. Não, se eu vou assistir um filme que está a Cruella tentando controlar a filha, o nome do filme não é O Dia do Meu Terror. O nome do filme é algo como A Mãe Megera, não é? Algo assim. Também. Doeu? Doeu. Então é bom. Se doeu, é bom. Porque a mãe megera mesmo. É Cruella, é a mãe megera. Então, o filme vergonhoso se chama A Mãe Megera. A Mãe Megera, a personagem é a Cruella, e o comportamento da Cruella no filme é o controle. Ela foi jogando o jogo do controle com a filha, quer controlar a filha. Só que você não se orgulha disso. Então, o que sua história? É o que eu estava contando ali. Tem as duas histórias, te contrapõem para entender qual é a história que a história tem para contar. Então, a história que aconteceu com você de fato foi uma história de jogar o jogo do controle. E você não se sente bem com isso, você se sente arrependida. Por quê? O arrependimento ele está te contando que você deve jogar o jogo da liberdade, que isso está alinhado com você. Então, quanto mais você jogar o jogo da liberdade, melhor você vai se sentir, menos arrependimento. Beleza? Sim. É isso que a sua culpa está te contando. E como é que você faz para obter o perdão? Por essa culpa, por esse arrependimento. Eu acho que para eu obter o meu perdão seria eu me perdoar primeiro, né? Não, você tem que fazer uma penitência. E nem eu estava explicando por isso. Tem que fazer uma penitência. Você tem que expurgar isso aí. Como é que você vai fazer essa penitência? Pegar uma espada forte e me dar no mundo até sangrar. Não. É assim, ó, vou te explicar. Essa situação de querer jogar o jogo do controle, ela vai acontecer de novo e de novo e de novo. Então você não tem uma segunda chance, e inclusive você acabou de contar para a gente que ela está acontecendo de novo, inclusive quase que igual você e sua filha. Então ela vai acontecer de novo, onde uma pessoa, a sua filha ou uma outra pessoa, vai te contar alguma decisão que ela tem, algum direcionamento que quer dar na vida dela, e você vai jogar o jogo do controle, você vai tentar impedir que a pessoa faça o que ela decidiu e quer fazer, e que ela pare e faça o que você quer. Aí, se você fizer isso, você vai voltar na história vergonhosa, e a culpa nunca vai sarar, porque você não está fazendo a penitência. Para você se curar, você tem que fazer a penitência. Ou seja, a situação se repete, em vez de você optar pelo controle, você tem que optar pelo respeito. Aí você, olha lá, eu vou optar pelo respeito. Aí você está colocando a penitência em prática. Aí você vai se perdoando, se perdoando.
Porque você vai se transformando, você vai deixando de ser a Edna cruela, que joga o jogo do controle, e vai se tornando na Edna amorosa, sim. ou crística, ou iluminada, que pratica o jogo da liberdade. Entendeu? É isso que os seus É, remorsos estão te contando. mas isso já aconteceu, Ferrari, porque, como eu disse na minha lição, eu tive uma conversa, né, com ela, a gente conversou, ela chorou muito, a gente se abraçou, eu chorei também. Falei pra ela, filha, eu vou te ajudar, se você precisar, eu tô aqui. E ela falou que ela estava precisando muito de mim. E isso já aconteceu, entendeu? E eu me senti muito bem. Eu me senti, eu Isso, vou falar pra, exatamente. Você eu se me sentiu senti bem, não sentiu? Isso, eu me senti livre. Aí, tanto que à noite, eu e meu marido, a gente saiu, nós fomos lá na França, aqui, num evento que tem à noite, né? Aí a gente saiu e sentamos pra tomar um shopping e tal. Aí eu falei assim pra ele, nossa, amor, eu tô me sentindo tão leve. É como se tivesse tirado das minhas costas uma carga. E, tipo assim, parece que me deu a oportunidade de eu me regenerar, sabe? Tipo, faltava isso pro meu próximo passo, sabe? Que acho que isso me prendia, né? Então, assim, eu penso muito, Ferrari, hoje, tudo bem com ela, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Mas eu penso muito no bebê, sabe? Porque eu fico pensando no bebê, eu falo, ai meu Deus, aquela coisa toda que eu acho que na verdade agora, por que, que a gente tem que sempre se crucificar, né? Porque primeiro era ela, aí tudo bem, acabou, tá tudo resolvido, aí agora eu penso no bebê, né? Que o neném, entendeu? Assim, então fica essas coisas, sabe? Então eu preciso resolver uma coisa de cada vez. Na verdade, é isso aí, eu quero acabar querendo ter o controle até nisso, né? Que não é da minha alçada, ela que é o filho dela, né? Enfim, é isso. isso. Aí você vai, toda vez que você sentir culpa, remorso, arrependimento, você repete esse exercício que eu acabei de aplicar em você para É, descobrir e traduzir para o português o sofrimentês para o português. Foi isso que eu fiz aqui. Te ajudei a entender o que o seu remorso está te dizendo. é. E eu, no Ele, domingo, quando aconteceu isso tudo, já me veio na minha memória, na minha mente, assim, eu falo assim, que acho que a minha unicidade, sabe, fala comigo assim, você tá vendo, olha, por que que repetiu de novo? Por que que tá acontecendo de novo? Porque era para ter acontecido isso, era isso que estava envolvido, era isso né, que ia acontecer, e que eu tinha que fazer isso para mim mesma, para eu me perdoar, né? Para eu me dar o outro perdão de verdade, para eu entender que eu não posso, como você falou, o jogo do controle, que não está nas minhas mãos decidir a vida de ninguém, né? Eu não tenho que dominar a vida de ninguém. Que eu malemar consigo observar a minha, né? Que eu preciso me auto-observar, né? é isso mesmo. Todo dia que a gente É, acorda de manhã é o dia da marmota. Todo dia que a gente acorda de manhã, é. a gente está vivendo o mesmo dia, a gente está tendo uma segunda chance com outra roupa, mas é a mesma vida. E Nossa, aí, Ferrari, aí cai a ficha agora daquilo, né? Por que, que as coisas se repetem, né, Ferrari? uhum, Que louco a isso, gente né? se cura. Edna, valeu. Do seu microfone, tomara que tenha. Eu ouvi aqui, mas estava meio ruim. Mas eu te Tá. agradeço pra, pela oportunidade que você deu do estudo do seu caso e da gente fazer um estudo de caso. Eu que agradeço, Valeu, Ferrari. Obrigada, um abraço. outro grande. Muito bem, temos mais 30 minutos. Se alguém quiser aproveitar, o Wilson quer, mas se mais alguém quiser aproveitar, é agora ou nunca, porque olha só, semana que vem é a última vez que vocês vão me ver, depois eu desapareço. Puf, acabou o Ferrari. Vocês voltam a ficar por conta própria. Alguém mais? Não? Wilson, se você estiver aí,
Pode aproveitar esses últimos 30 minutos. Wilson, ele já é 1 hora da manhã, ó. Ele já caiu na cama. Beleza, então eu vou falar umas coisinhas aqui, pouquinho, e a gente conclui. O que é errar? Gaste um tempo da sua vida amanhã para responder essa pergunta, né? A gente sempre fala, errou, tá errado, não sei o quê. Mas seja um filósofo. Sei lá, nem que for para ir lá no chat GPT. Tô com preguiça de pensar, eu vou perguntar para o chat GPT. Mesmo que for, tudo bem. Portanto, você gaste um tempinho da sua vida para refletir sobre isso, é positivo. Então, faça uma reflexão. O que é errar? Porque essa questão da culpa, do arrependimento, ela está toda baseada na questão de errar. Então é preciso entender o que é errar. E qual é a resposta, Ferrari? Não vou falar. Vou falar, porque você tem que pensar um pouquinho. Vai lá, faz sua pesquisa. Eu levantei a mão. Você levantou, mas não está. Cadê você, Wilson? Você sumiu aqui no meu. Deixa eu procurar você aqui. Aqui, ó. Achei você. Vai lá. Tá aí a prova do crime. Né? Eu liberei aí. Tenta aí. Sua mão não estava levantada aqui. Ué, sumiu. Pronto, você sumiu aqui. No meu. Wilson, você sumiu. Meu, Wilson, aqui de novo, lá no fim. Não. Liberei aqui, tenta de novo. Não, não te ouço, não te vejo. Hum. Isso. Vi que você liberou o microfone aí, mas eu não te ouço. E aí, deu certo? Tá me ouvindo de novo? Tô te ouvindo. Tô te vendo. Tá bom. Ah, beleza. Eu não entendi o que aconteceu, não. Eu pressionei aqui, mas não foi. Quer ir para mais uma, então? Eu acho que não é uma coisa que eu quero. Essa história realmente eu não quero falar. Não tô, isso não me deixa nada à vontade. Mas sendo empático para com aqueles que estão não com uma história que essa história que eu contei, ela já é algo meio que eu processei e ela já estava meio que resolvido. Mas para aqueles que estão passando por um processo de que ainda não conseguiram, ainda estão sendo consumidos pela culpa, eu acho que essa história ela Pode ajudar. vai se adequar mais, porque ela é uma coisa que eu não processei. Eu estou em processo ainda. Eu nunca contei ela Manda para ver. ninguém. É, ah, quando eu estava no Brasil, eu eu estava para noivar e a minha avó, ela tirou um dinheirinho dela ali e me ajudou. Ela me emprestou um dinheiro, se não me engano, acho que foi uns R$ 5.000 na época, há mais de 10 anos atrás. E
ela me emprestou esse dinheiro e eu pude adiantar o meu noivado, consegui limpar meu nome e foi uma ajuda que veio bastante, que me ajudou bastante na época, né? E depois de um tempo, é, obviamente eu fui pagando ela aos poucos, e aí chegou um ponto que faltava assim metade, né? Faltava uns 2.500, 2.000 e pouco. E, mas eu também já estava comprando móveis, tudo, então imagina, eu era um recém-casado ainda, estava construindo casa, pagando carro, um monte de coisa, e obviamente ela entendia tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ela também se colocava do tipo, ó, faz o seguinte, me paga só um pouquinho. Então, tinha ali um interesse dela em facilitar. Mas em nenhum momento ela também se mostrou tipo assim, ah, não, deixa isso pra lá. Ela mostrava um interesse em tentar me ajudar a receber o dinheiro dela. Que ela me emprestou para me ajudar. Simples assim. E, ok. E depois de ter pagado todas as coisas que eu tinha no Brasil, é, terminado minha casa, meu carro, tudo mais. Eu juntei todas, eu pedi demissão, pedi para me mandar embora, na verdade. Vendi meu carro, vendi parte dos meus móveis e partiu Irlanda. Partiu Irlanda e nos primeiros meses, você imagina que eu vim para cá, Ferrari, eu não falava idioma nenhum, não falava nada de inglês assim. Então, se, nos, se você imagina o quanto é difícil a gente arrumar um trabalho no Brasil para fazer uma entrevista e tudo mais, imagina quando você não sabe falar, entendeu? Você não, a pessoa fala, varre o chão, pega a vassoura e varre o chão. Você fala, o que que é vassoura? O que que é chão? Você não sabe fazer nada, nada. Então o pior, o meu primeiro ano aqui foi o pior ano. Foi um dos anos mais difíceis da minha vida. E, e eu fui me estabilizando depois de um ano. E, e mesmo assim eu não, não estava nas minhas prioridades, é, em pagar ela, devolver o dinheiro dela. O dinheiro dela, que ela se voluntariou para me emprestar. E eu fui mais além, viajei, fui para Paris, fiz todos os clichês. Fui para Paris, fui para Londres, fui para não sei o quê. Viajei pela Europa e falei, ah, tá tranquilo, depois eu pago. Eu ganho em euro, Ferrari. Minha moeda vale 6 vezes mais. Isso deixa tudo muito mais filho da puta da minha parte. O, o problema é que eu não tenho mais como pagar. Minha oportunidade minha redenção, minha oportunidade de voltar atrás e dar em juros, acabou, passou. A, a morte tira essa, essas coisas da gente de poder voltar atrás e pedir desculpa e tentar se redimir. Não, seu tempo com essa pessoa passou e é isso, cara. Não tem, não dá mais pra pagar. Não tem. E
eu não consigo processar isso se o que eu sinto é luto, culpa com certeza, mas eu não consigo direcionar isso. Eu vi um vídeo do ano passado que você disse que deu um tapa na cara de seu pai, a Edna dizendo que bateu na filha, eu fiz mal à minha esposa, destratei ela. Tudo isso, tudo isso a gente a gente consegue se desculpar e ver ali na cara da pessoa que a gente tá, tá, tá com isso tá acabado. A gente botou ali, a gente pediu desculpa, mas eu tô confuso nessa parte. Eu não sei se o que eu sinto é luto ou culpa. Eu não consigo processar isso. Eu achei muito filha da puta da minha parte ter feito isso com ela. Ter feito isso com ela. Eu priorizei tantas coisas supérfluas. Eu, e hoje, quando eu olho para esse valor, eu falo, poxa, é ridículo. É ridículo. Isso nem é dinheiro para mim hoje em dia. Hum, eu sou muito grato com que as coisas que aconteceram para mim aqui. E hoje eu falo, pô, 2.000 é tão pouco, cara. Tão pouco. E, e quanto mais eu penso nisso, eu fico mais irritado, porque pra mim é tão pouco. E pra ela é muito, né, sabe? Eu sei que ela tirou muito. Eu sei que 2.500 pra um brasileiro, puta que pariu, é dinheiro pra cacete. Principalmente de onde a gente veio. E saber que eu tava onde eu tava, ganhando tanto que eu tava ganhando. E aí peguei o dinheiro que podia ter ajudado ela, eu não sei. Não faz diferença pra que era. Era dela. E, e saber que eu não priorizei quem me priorizou, me acaba comigo, velho. Então eu não sei como processar isso adequadamente. Eu, Então, entendi. É massa você trazer a emoção junto, porque ela faz parte do processo de cura. Então, agradeço e é positivo. Pode fazer, pode e deve fazer sempre isso. eu Mas tô, no tô pro processo de jogo. análise, Tô pro no jogo. processo no, no processo de análise, a gente tem que ser analista. Né? A hora que a gente está lidando com a emoção, a gente põe toda, mas na hora que a gente vai analisar, a gente tem que ser analista. Então agora a gente vai fazer análise da história que você se arrepende. Dá um nome para ela, para essa história. Dívida não paga. Vou acrescentar aqui, quando a gente estiver fazendo análise, às vezes se a gente ficar muito tempo pensando, trava. Então, tipo, põe a versão beta e depois você vê. Vai a versão beta, dívida não paga. Depois você melhora, se for o caso. Você é um Ok. personagem nessa história. Que nome você dá para esse Sim. personagem? Ingrato. Qual foi o comportamento do ingrato? Ingratidão. Beleza, isso mesmo.
Agora você vai ter uma segunda chance. É importante que você faça esse exercício. Volta no começo da história e, ao invés de você fazer uma história que você se arrependa, que você se arrependeu, que nem essa, faz uma história, cria uma história que você se orgulhe, te cause orgulho. Eu, eu vim para Irlanda, eu trabalhei, me estabilizei e não apenas devolvi o dinheiro, mas ao devolver o dinheiro também tinha uma passagem, bilhete de passagem aérea para ela vir para cá, que era todos os países que eu vi, assim, era uma coisa que eu queria ter mostrado para ela. Eu falei, minha avó vai gostar de ver essas coisas aqui. Eu fui mais apegado a ela até do que minha própria mãe. Então, eu acho que teria sido bonito se eu tivesse conseguido trazer ela para cá e mostrar para Também ela as acho, coisas que eu vi. também acho. Como uma história bonita. Sim. Como que é o nome dessa história? Retorno para Polônia, que é o país da onde ela veio de origem e é um país que eu nunca me atrevia a visitar porque eu queria ter ido para esse país com ela. Simbólico. Você é um personagem nessa história. Qual é o nome do personagem? Me vem agora. É uma sugestão? Quero sim. Qual é o nome daquele papa que era polonês? João, João Paulo. João Paulo é polonês, é? Vamos Ou ver. não? Papa polonês. Vou dar um Google. João Paulo II. João Paulo II. Pode ser? Eu fui um bom católico pelo meu período, eu ainda lembro. O personagem aí é o João Paulo II. Certo. João Paulo. Não sei se João eu tô Paulo. tremendo a boca de choro ou de frio. E qual foi o comportamento do João Paulo na história do retorno para a Polônia? Aliás, outro dia eu tava assistindo um documentário sobre o João Paulo e ele retornou para a Polônia mesmo. Retornos. Bom, você diz o comportamento? Qual foi o O João comportamento? Paulo, essa história, na história que você se orgulha, o João Paulo, você é o João Paulo, e o João Paulo ele paga a dívida, manda uma passagem e faz uma viagem para a Europa. Por trás de tudo isso, qual que é o comportamento do João Paulo? Qual o adjetivo que descreve o comportamento de João Paulo? É gratidão. 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 Então, agora fechou. Ficou mais fácil para você fechar a matemática aqui, porque você já tinha feito a primeira vez. Então, ó, o comportamento na história que você se orgulha é gratidão. Na história que você se arrepende, é ingratidão. O personagem é o João Paulo, que simboliza uma coisa grata. O nome lá é o ingrato. Você quer mudar o nome ou quer deixar o ingrato mesmo? Eu mudo depois, eu não quero atrapalhar a aula, senão o tempo tá Tá curto bom. aí. E o nome é dívida não paga. Você quer deixar esse nome ou quer mudar? Eu mudo depois, não Tá bom. quero atrapalhar. Então você sente arrependimento com essa história? Novamente, porque
na história do arrependimento, você foi ingrato. E a ingratidão não está em acordo com a sua honestidade. E ao arrependimento vem para te mostrar que você não deve executar esse comportamento. A ingratidão. Então, quando você executar o comportamento, você vai se sentir mal novamente, tal como você se sente com essa história. Agora, quando você lembra, você também se sente mal. E é normal isso, porque se você não se sentisse bem, você ia executar o comportamento. Então, é importante que ao lembrar de uma coisa que a gente se arrependa, a gente se sinta mal. Sim. Porque essa lembrança e esse sentimento de se sentir mal está dizendo para a gente, não faz isso. Porque você já fez uma vez, você não se sente bem. E se você fizer de novo, você não vai se sentir bem. Mas é uma dor muito profunda. É porque a aprendizagem é profunda. Não Sim. faz mesmo. Entendeu? Mas para mim, Ferrari, eu, é complicado porque eu não tenho como voltar atrás, sabe? E aí é isso Você não tem, que me dói. Aí eu fico perdido entre a culpa e o luto nessa coisa. você não tem como voltar atrás em nada do que você já fez. Nada. A gente faz o exercício só para despertar a consciência e não para mudar os fatos. O passado já passou. Então você faz o exercício para usar o passado como conselheiro. Então, na minha história, por exemplo, que eu dei o tapa na cara do meu pai também já faleceu. E quando eu lembro dessa história, ela é meu conselheiro. Eu Mas lembro, você teve a oportunidade de pedir desculpa, alguma coisa do tipo? tive e não pedi. É. Bom, Ah, quando eu lembro da história, essa história ela me faz não repetir o comportamento que eu tive lá naquela vez. Entendeu? sim, entendi. É para isso que serve o arrependimento. Vai ter outras pessoas e outras situações na sua vida que vão te colocar à prova para ver se você vai ou não ser ingrato. E se você usar bem o seu arrependimento, você não vai ser. E provavelmente você não tem sido. E se você não tem Uhum. sido, é porque o arrependimento está te ajudando com isso. Sim, toda Então, vez que eu tenho a oportunidade de ajudar, eu não apenas ajudo, mas eu agradeço por estar numa posição onde eu possa estar numa posição de quem pode ajudar. Então eu isso. sou Se muito você, grato a isso. se você não tivesse esse arrependimento, você não faria isso. Hoje à tarde eu estava fazendo uma música, logo eu vou publicar. Eu vou ler aqui a letra da música para você, que tem a ver com isso. Amanhã eu devo publicar e tal. Deixa eu abrir aqui. Variando. Novas. A música chama Errar de Menos. É hard menos. Ela fala assim, você vai entender. Ela fala assim, chega de obediência. Quem foi que disse? Que tolice, que tolice. Viver na normose, fazendo pose, fazendo pose, fazendo pose. A coisa é toda imposta. Monte de bosta, monte de bosta, monte de bosta. Aí vem a parte que tem a ver com o que você está refletindo aí. Ela diz assim, sabedoria vem do fracasso. Precisa entender isso. Não tem nenhum sábio que se tornou sábio obtendo êxito. Não existe isso. Ninguém se tornou sábio porque acertou, porque nunca errou. Sabedoria vem do fracasso. Antídoto vem do veneno. Essa é uma metáfora. O, o antídoto do veneno se faz com o próprio veneno. O antídoto vem do veneno. Aí a música fala:
O problema não é errar demais, é errar de menos. É errar de menos, é errar de menos. Aí vem o refrão. Eu vou sair da caixa, gabarito de gago, ninguém faz o certo sem antes ter errado. Ninguém faz o certo sem antes ter errado. O certo de hoje, que é o que você está tentando fazer, é o erro do passado. O certo de hoje é o erro do passado. O seu erro é o seu professor, porra. O tapa na cara que eu dei no meu pai é o meu professor. Eu não quero me livrar dele. Eu quero que ele enfie o garfo na minha jugular todo dia e toda vez que eu fizer a mesma merda. Entendeu? Essa dor eu não quero que passe nunca. Nunca. Essa dor é meu mestre. Você entenda isso, essa dor é o seu mestre. Se você tentar se livrar dela, você está se livrando da sua sabedoria. Você vai voltar a fazer a mesma merda que você já fez. Você quer repetir a mesma merda? Não. Então acende vela para essa dor todo dia, em vez de ficar reclamando dela. Entendi. Entendeu? Sim. É ela que te faz sábio. Sim. É, Isso explica muitas decisões que eu venho tomando, assim, e eu não sabia que isso estava no meu subconsciente. É, às vezes, tem muita gente que me pede ajuda, assim, eu passei a ajudar mais agora, financeiramente, ou até mesmo presta o serviço. E eu passei a fazer isso com mais frequência agora. E talvez tenha sido esse remorso que me motiva. exatamente. Santo remorso. Ele não é o Sim. capeta, ele é o santo remorso. Sim. É isso aí. Ferrari, Quanto mais você muito obrigado. usar ele para ser o João Paulo II, você vai estar praticando a penitência e se perdoando. Entendeu? Mas ele nunca vai embora. E nem queira que vá. Lide com ele. Ande com ele do seu lado, é o seu mestre, velho. Eu É, lembro, vou te contar, quando logo no comecinho do meu trabalho com autoconhecimento, bem no comecinho, nem era trabalho com autoconhecimento, era quando eu estava buscando o autoconhecimento para mim, nem estava fazendo nenhum trabalho nem nada. Eu estava tentando adquirir algum autoconhecimento. uhum, Aí eu comecei a escrever, porque escrever me ajudava a lidar com as coisas que eu estava sentindo, pensando. E aí, como eu já fazia letra de música, comecei a escrever textos, poemas, coisas assim. Aí eu lembro um poema que eu escrevi assim: mais pecado do que eu, você não tem. E eu te garanto, pesado. você não tem mais pecado do que eu. Não tem. Sei não, hein? Eu Não não sei cheguei não, hein? aqui porque eu sou santo, não, mano. Mais, mais Ó, pecado do que eu, você não tem. eu sou um candidato bem competitivo, viu? Então, Eu posso não ganhar, mas dou trabalho, viu? mas o lance é esse, o que importa não é que você pecou ou errou, porque você Sim, eu entendo. precisa errar para adquirir sabedoria. O que importa é você admitir o erro. O que impede a aquisição da sabedoria é a gente negar o erro, porque o remorso fica falando: você errou, você errou, você errou, e aí a gente fica num discursinho: não, mas isso, não, mas aquilo, não, mas aquilo. Isso é fugir de assumir a cagada.
E se você não assume a cagada, você não extrai a sabedoria. E aí você não avança. Então, o cara que é muito sábio, ele errou pra caralho. É o cara que mais errou. O mais sábio é o maior pecador. É o maior pecador. Só que ele reconheceu os pecados dele, reconheceu os erros. E aí ele foi construindo a sabedoria dele. E ele não quer perder nenhum dos remorsos que ele tem. Porque esses remorsos é o mestre dele. É o que Então, impede dele repetir a não quer dizer que cagada. você tem mais pecado do que eu, você só tem uma capacidade maior de reflexão e você aperfeiçoou sua habilidade de autoanálise mais rápido do que eu. Não, eu fiz muita merda. Você não conhece minha história. Bom, eu espero me tornar mestre o quanto antes e fazer menos cagada dentro desse projeto, desse processo. Mas, ó, parece que é inevitável. Mas você entendeu a lógica da coisa agora. Entendo perfeitamente o que você quer dizer. Bom demais. Então, sucesso aí na sua penitência. Tá certo, brigadão. E me expus ao máximo, não dá pra me expor mais do que isso aqui. Falei coisa que eu nunca tinha falado com ninguém, mostrei a minha cara mesmo. E espero que através essa experiência alguém tenha aprendido alguma coisa. Eu certamente sim. Agradeço pela Sensacional. oportunidade, Ferrari. E igualmente, pode ter certeza que você colaborou com quem está aqui ouvindo hoje, com quem vai ouvir a gravação e com seus companheiros do Eureka 26, que estão Sim. caminhando lá e vão chegar aqui no ano que vem e falar: olha, caralho, e é isso que eu estava precisando ouvir. Espero que ajude de alguma forma. Valeu, Você Ferrari. foi muito helpful hoje, né? Pode, I pode ficar try my orgulhoso disso. best. Ok. Então, valeu, Ok. Wilson. 2 horas da Vamos manhã aqui. Deixa eu ir prosseguir. pra cama que tem que acordar daqui a pouco. Bom descanso. Valeu para vocês também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso, gente. Bom demais, né? Tá vendo? Se todo mundo se dispôs a falar, né? Contar, a gente ia produzir muita coisa aqui, mas vocês têm vergonha de se expor, né? Então, de vez em quando o outro não tem. Aí a gente se beneficia disso. Então, voltando lá no ponto onde eu parei, tire um tempinho aí do seu dia de amanhã para filosofar um pouquinho sobre a pergunta: o que é errar? E sobre a dinâmica de hoje, eu recomendo que vocês mantenham, façam anotações de como é que eu executei, né? As perguntas básicas que eu fiz e apliquem aí na história de vocês. Quando vocês forem contar a história, eu recomendo que você escreva a história. Escreva a história. Você escreve a história. Tá? Aí você vai fazer a história que você se orgulha, escreve também. Ou então você pode gravar, mas a minha recomendação é que você escreva. E aí depois você vai, primeiro você escreve a história, aí depois você analisa, aí depois você escreve a história que se orgulha, analisa, aí depois você contrasta uma com a outra e analisa. Quando a coisa for assim, mais delicado para você, vai acontecer que nem não aconteceu com o Wilson. Você vai começar a escrever histórias, você vai começar a chorar, ou sentir tristeza, né? Vai bater aquele arrependimento profundo assim, tal. Você vai sentir um filho da puta, que nem o Wilson falou. Nossa, alguma coisa que você se arrepende, você não vai ter sentimentos bons, né? Você vai ter sentimentos ruins. Normal, deixa vir, sente tudo. Se você precisar, você para, fica ali sentindo aquilo ali, respira, sente e tal. Aí a hora que você sentir que dá para continuar, continua. Então. Agora, na hora de analisar, você tem que ser frio calculista.
Você não pode tomar partido, você tem que passar o bisturi na coisa que no erro e ver mesmo ele, mostrar para você, falar, tá vendo? É isso aí. Tá. Muito bem. Então, a partir de agora, nós vamos para a nossa última semana do ciclo de estudos. Última semana. Só acrescentar quando for para a fase de prática, vocês vão fazer muito isso aqui de outras maneiras. Então, última semana do ciclo de estudos, último livro. Falo mais semana que vem. Vocês tiverem dúvidas sobre essa questão de ir para a fase de práticas, vocês tragam suas perguntas na próxima aula. E é isso, gente. Bora aí, cada um na sua penitência. Prossigamos. Oração. Tem que falar a declaração, né? Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós, eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, desrespeito que em mim chega de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, sou por sua unicidade, sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Em pé.